Tem a seguinte questão. A República da Armênia hoje é um país de 3 milhões de habitantes, certo? Com 4 fronteiras. Turquia, Azerbaijão, Geórgia e Irã. Nossa, facinho morar ali, né? E eles falam uma coisa interessante, né? Eles falam, o pior dos seus problemas na vida é se você tem um mau vizinho. E qualquer pessoa aí que está assistindo que tem um vizinho barulhento andar de cima, né? Ou um vizinho com cachorro sabe disso, né? E barulhento ainda é o melhor das coisas que o seu vizinho pode ser, né? Enfim, né? Ou melhor, menos pior, né? A menos pior das coisas que o vizinho pode ser é barulhento, né? Eu queria dar um exemplo aqui, mas não vou fazer isso. Então, você ainda tem que voltar para casa, né? E a gente... Ou seja, dos 4 vizinhos, um está em guerra com o Azerbaijão, o outro é a Turquia, né? Desnecessário dizer, certo? O vizinho ao sul é o Irã, que assim... Que é o seu melhor vizinho, que é o melhor vizinho, falou. Mas é um péssimo vizinho pensando em de quem não gosta dele, entendeu? Que são os caras bem grandes, né? Que pode dar um problema bem sério. Exatamente. E o vizinho ao norte é a Geórgia, que também não é um bom vizinho, mas é meio que uma porta de entrada e saída para a Armênia, para a Rússia. Em termos terrestres. A Armênia é landlocked, né? A Armênia não tem litoral, certo? Só que a Geórgia tem guerra com a Rússia. Ou seja, uma vizinhança terrível, certo? Nenhum dos 4 vizinhos... Caramba. É uma vizinhança terrível. E a Geórgia não arruma treta, mas também não gosta, né? Não, tem uma rivalidade gigantesca, a rivalidade... entre georgianos, né? E azeris, assim. Mas a questão é, por que eu estou falando disso para responder a tua pergunta? A vida das pessoas na Armênia tem uma série de dificuldades em relação a preço de energia elétrica, em relação a produtos oferecidos, em relação a custo de vida mesmo. Para a gente turista que vai para lá tranquilo. Em dólar, é super tranquilo. Né? Super tranquilo, é barato, não sei o que, ainda tem encarecido nos últimos anos, mas porque muitos russos foram para lá para fugir da conscrição do Putin, né? Porque os armênios falam russo também, por conta da União Soviética. Então, né, muitos russos foram para lá, inflacionaram o mercado armênio, mas ainda é muito barato. Agora, para o cidadão que vive lá com $10 por mês no interior da Armênia, é um negócio absurdo. Então, eu acho que é simples da gente entender como que o cidadão armênio normal, ordinário, para ele... O genocídio é uma grande ferida, mas é um problema menor do que a sobrevivência diária. Então, o que ele mais quer é a paz com os vizinhos e a abertura de fronteiras, porque isso vai melhorar a qualidade de vida dele, certo? Então, isso acabou levando a uma série de problemas e questões, porque a diáspora, né, os nossos amigos aqui do Brasil, da Argentina, a Kim Kardashian em Glendale, né, qualquer outra pessoa que a gente possa pensar, fala, não, mas espera aí, o meu bisavô morreu por conta dos turcos, e eles não reconhecem o que eles fizeram. Então eu não admito que o governo da Armênia negocie qualquer tipo de normalização de relações sem que os turcos reconheçam o que eles façam. Só que a Armênia é desse tamanho, a Turquia é desse tamanho, muito mais relevante para o grande jogo mundial, certo? E se a Turquia falar, não vou reconhecer, a Armênia vai falar, tá bom. E vai ficar, vai ficar nessa. Né? Então a gente acaba tendo pautas identitárias, não é tão diferente do que as comunidades judaicas pelo mundo e Israel também enfrentam, a diáspora tem uma agenda, o país tem uma outra agenda, um não entende por que o outro que nem mora aqui está falando, se metendo no bedelho, e o que está aqui fora não entende porque aquelas pessoas que moram lá não estão preservando a memória do sofrimento dos antepassados e tal. Outro paralelo seria os cubanos da Flórida, né? Ou seja, é uma questão muito complicada. Assim, é óbvio que os armênios da República da Armênia, eles sofrem, têm um trauma coletivo, têm os antepassados e tal, mas eles têm uma coisa mais prática, né? E eles não têm uma coisa tão... Eu vou chamar de raiva, tá? Contra os turcos e contra os azeris, sim, porque o conflito está acontecendo agora, tá? Mas, por exemplo, onde eu vi a coisa mais... raivosa contra os turcos foi num distrito de Beirute chamado Boj-Hamud. Tem Beirute e Boj-Hamud, é como se fosse Guarulhos dos caras, assim. Você passa um rio e já tá lá, né? E é um distrito só de armênios. É majoritariamente armênio. Você chega falando em armênio na rua, a pessoa vai te responder armênio. Você tem certeza que eles sabem armênio. Teve um terremoto na Argentina ontem, né? Alguma coisa assim, tremeu até... que pena que não foi na Turquia, sabe? Eles têm, porque assim, eles são os filhos e netos e bisnetos dos sobreviventes de genocídio, e eles só estão lá em Boj-Hamud porque os seus avós foram expulsos, entendeu? E o pior, a Turquia fala que o que eles contam é mentira. Não teve genocídio. Esses caras estão aí em Glendale com a vida boa, mas por quê? Estão reclamando do quê? Kim Kardashian, System of a Down, sabe? Estão reclamando do quê? Assim, qual que é? Isso é muito cruel, né? Porque além da morte, da destruição, tem a negação, né? Tem que dizer, o que você está falando é mentira. E a negação de quem executou. Exato. Né? De quem fez. E dirá pensar numa reparação. Não, esquece, né? E isso é parte do genocídio, né? A negação é parte do genocídio. E qualquer violência, né? Seja uma violência de um assédio, seja... né? Quando a pessoa... O perpetrador nega, né? E a vítima fala, pô, mas eu vivi. Agora eu vou ter que provar que eu vivi o que eu vivi. Eu vou ter que reviver o trauma, eu vou ter que... É muito perverso. Agora imaginem isso do ponto de vista de uma sociedade inteira há 100 anos, quer dizer, há 110 anos.
é um trauma muito grande, né? E são essas as questões todas que eu tento endereçar em 150 páginas de livro, né? Que é o limite da coleção, assim, né? Como que essas feridas ainda estão abertas, né? E por isso que a gente entende como que os caras do Sistema Vadal não falam uma vírgula sem falar Armênia, né? Ou mesmo aqui em Kardashian, né? Eu cheguei na Armênia no mesmo dia dela, em 2015, assim, dela e daquele bandido do Kanye West, né? Tinha uma bagunça no aeroporto. Eu falei, eu tô chegando. Chegaram, né? A bandeira do Brasil, né? Falei, não sabia que tinham recepcionado. Era aqui em Kardashian, mas enfim. Ainda tem armênios na Turquia? Tem, sim. Na região que ocorreu o genocídio? A gente tem 2 tipos de armênios. Tem os chamados cripto-armênios, né? Os que não sabem que são armênios, por isso que os testes de DNA genéticos são proibidos na Turquia. Não pode fazer, não porque pode, senão o Erdogan proibiu. Não, você é turco. Exato. Você é grego, você é curdo, Então tem muito armênio que foi turquificado, ainda criança ou bebê, né? E nem não sabe. Então seja, hoje já são os netos desses caras. Para ter um certo apagamento histórico na cabeça deles que estão lá, já que está na Turquia, vamos fazer que eles nasçam turcos. São turcos. E você mistura porque no olho nu você não vê tanto como diferenças relevantes. E olha que curioso, né? Era que nem os judeus e os alemães lá na Alemanha. Você, visualmente falando, a diferença não é tão gritante assim. Aquela cena do Hotel Ruanda, né? Qual que é a diferença da menina Tutsi pra menina Hutu que tá sentada no bar? Nenhuma. Aí o cara fala, pra mim elas são gêmeas, né? São idênticas, né? Mas então com essa lavagem cerebral, tipo, o armênio que tá ali, que acha que é turco, nasceu turco, cultura turca, com o Estado falando que você é turco, ele nem vai se sensibilizar muito, talvez, pelo passado que ele nem sabe que teve. Ele pode até condenar os armênios vizinhos. Sim, curiosamente, sim, né? sim. Não sei, tô falando... Não, faz sentido. Agora, em Istambul, tem assim, aí tem uma comunidade armênia articulada, igrejas, escolas, jornais. Que sobreviveram culturalmente. Até, e aí ficaram um tempo em off, né? E depois ressurgiram. E aí já numa retórica da Turquia de não, a gente jamais poderia fazer isso. Temos até aqui igrejas armênias, temos até aqui, né? Jornais em armênio. Tem até amigo que tipo isso. Agora, aí uma curiosidade minha. O armênio que é falado na República da Armênia, o armênio que é falado nesse bairro lá do Líbano. São diferentes. E o armênio que é falado em Istambul são coisas diferentes. O armênio falado no Líbano e o armênio falado em Istambul são bem parecidos. Tá. Que esses são dois dialetos, provavelmente o armênio dos avós do pessoal que veio pra cá. Sim. Esse armênio oriental. O armênio oriental é da Armênia, Geórgia, Rússia e Irã. Esses falam armênio oriental. E a Armênia... O demais fala armênio ocidental, ainda que tenha variações dentro desse dialeto, né? A gente fala português americano, né? Sim. Mas, né? É sotaque do Rio, sotaque de Minas, sotaque de São Paulo, né? Agora, no caso, então, na parte continental asiática da Turquia, então, se tem gente que fala armênio ali, historicamente falando, fala em casa. É um troço meio que proibidão, assim, Istambul, ainda. Fala-se em escola, na igreja. Em Istambul. Mas Istambul tá longe. Tá longe. Agora, no interiorzão mesmo, brabo da Turquia, né? Aí tem até uns... Eles chamam de Hamshen, que é tipo um híbrido entre turco e armênio. São palavras como se fosse um portunhol, assim. Entendi. É uma língua híbrida particular. Mas dentro disso que o Pirula tá perguntando, a perseguição que aconteceu no passado, a princípio não aconteceria hoje. Tanto que você tem em Istambul, você tem uma comunidade armênia ali dentro. Não com Erdogan, né? Então, em 2007, um jornalista armênio de Istambul foi morto na porta da redação do seu jornal, chamado Agos, que é um jornal bilíngue armênio e turco. E ele foi morto por um grupo ultranacionalista turco. Né? E aí, até os armênios... foi uma grande comoção, né? Uma coisa toda. E os armênios levavam faixas para as ruas, dizendo assim, 1,5 milhão mais um. Ou seja, contabilizando-o como vítima do genocídio a partir do momento que ele morreu na Turquia, na sua terra, por ser armênio. Os caras são bons nisso, Agora, né? Porque que propaganda interessante. Não, né? No sentido... A tua piada do Tem Até Amigos Que São é muito interessante porque quando o Hrant Dink morre, que é esse jornalista, a sociedade civil da Turquia vai para as ruas, com plaquinhas escrito todos somos armênios, todos somos Hrant. Inclusive, esse momento é o momento que os movimentos sociais da Turquia saíram para a rua pela primeira vez. A Turquia é um país com um grande repertório ditatorial, militar, autoritário. Tá? Isso é importante dizer. A Turquia teve vários golpes militares ao longo do século XX. Né? E o Erdogan tá lá hoje, não é, né? Assim, não é à toa. Não é um arauto do... É porque a gente tem tanta cagada no mundo hoje, né? Que a gente até esquece que o Erdogan é do FDP, né? Mas assim... E é gradativo, vai piorando o tempo. É o sapo na panela de água. Exatamente. Né? Então, quando esse jornalista armênio morre, todo mundo vai meio que usar... Os outros grupos minoritários da Turquia, LGBTQIA+, circassianos, gregos, judeus, vão usar da morte desse armênio para falar...
eu também sou de uma minoria, eu também. Então vira uma coisa, alguns amigos falavam isso, amigos turcos, né? E eu fui pra Turquia em 2011, né? Eu peguei um pouco desse caldo, foi a primeira e única vez que eu fui, e a última, né? Depois a gente pode entrar nesse mérito. Eles vão falar o seguinte, olha, virou até legal, cool, você ter um amigo armênio e esse amigo falar assim, olha, eu sou armênio, na verdade eu tenho esse nome, Yusuf Pamuk, mas é Pamukjian, ou seja, eu sou armênio e tiraram o Ian para, né? Então, isso tudo vai acabar em 2016. Com aquele autogolpe do Erdogan, não sei se, né? Autogolpe, né? Aquela coisa. Ficou como... foi uma tentativa de golpe que ele usou para fechar o regime, né? E aí ficou naquela coisa. Nem tinha um golpe, né? Ele usou para poder... mas teve uma tentativa de golpe. De fato, ele foi hábil em reverter e a partir daí ele fechou o regime mesmo. Ele é um autocrata e acabou, né? Então, hoje em dia... tá muito difícil a situação dos armênios da Turquia. Tá. Porque os turcos e os azeris são o mesmo povo, etnicamente falando, né? Linguisticamente falando. A diferença entre o idioma turco e o azeri é o português do Brasil e o português de Portugal. A grande diferença entre os dois o turco é sunita, o azeri é xiita. Né? Então, quando tem os conflitos entre a Armênia e Azerbaijão, quem sofre na Turquia são os armênios da Turquia. Porque a igreja vai ser depredada, vai ser pichada, alguém vai ser espancado na rua. Né? Então, é um tema muito sensível ainda na sociedade turca, né? Como lidar com essas minorias, como lidar com essas questões.